E aí, pessoal, bora para mais uma resolução de uma questão da FUVEST 2025? Agora chegamos numa questão de literatura. Olha, já chegamos no comando, né? Mais de uma vez, o brasileiro Machado de Assis e o português Eça de Queiroz foram aproximados porque traçaram linhas de compreensão das suas respectivas sociedades, em um mesmo tempo historicamente situado. Os protagonistas Rubião de Quincas Borba, aí de 91, e Gonçalo de A Ilustre Casa de Ramírez, de 1900, faziam o quê? Então, resumindo, né? O que é possível identificar nas obras a partir dos protagonistas? Né? O que eles têm mostrado pra gente nos livros? Letra A. Representam, respectivamente, a ascensão política da burguesia brasileira. Ok, o Rubião ali ele se mostra ali competente o suficiente para levantar a sua própria classe. Durante a segunda metade do século XIX, e a decadência da aristocracia portuguesa no mesmo período. O Gonçalo também mostra ali que a aristocracia está caindo um pouquinho, então tenta recuperar essas energias da aristocratas. Bom, infelizmente essa alternativa aqui ela vai estar errada. É um salto de inabilidade de conteúdo porque a gente precisa lembrar um pouquinho do período em que cada obra vai se passar. Embora esses personagens representem as suas classes, né, nesse sentido aqui que a alternativa coloca, não é necessariamente no mesmo período, assim, se a gente for bem técnico mesmo. Se a gente pensar, a história do Rubião, ali do Machado, se passa em meados do século XIX. A história já da Ilustre Casa de Ramírez se passa no final do século XIX, inicinho do século XX. Então a gente tem assim um bom tempinho de que separa, né, essas obras assim. Por isso que essa letra A vai ser errada. Então vamos para a letra B. Tem suas aspirações de grandeza e reconhecimento social frustradas diretamente pelo envolvimento de ambos com as políticas partidárias nacionais, introduzindo reformas substanciais que alteram a situação periférica de cada país. Calma aí. Olha, de fato, Gonçalo se dedica a uma carreira política. Né? Ele está lançando ali o livro da família e ele se sente interessado por se lançar politicamente, porque vai gerar status, que é uma coisa que a aristocracia gosta, né, gente? A aristocracia gosta de um status. Ele queria também. Só que o Rubião não traça essa questão política, então já estaria errado por esse motivo. Só que tem uma outra questão. O Gonçalo, mesmo ele se candidatando ali a uma carreira política, ele não está voltado para uma reforma que vai transformar uma situação periférica do país, uma classe periférica. Ele está pensando na aristocracia. A aristocracia é a mais alta classe que se tinha antigamente. Então, também está errado por esse motivo. Letra C. Buscam reconhecimento social. Continuamente frustrados nesse propósito por se inserirem em meios sociais que privilegiam a grandeza moral e as virtudes humanas. Também vai estar um pouquinho errado aqui, porque a gente está pensando no seguinte: ainda que eles busquem reconhecimento, que eles buscam, né, dentro das suas próprias classes, essa frustração que eles apresentam assim, não vem num contraste tão épico, né, quanto uma grandeza moral, uma virtude humana. Não, são mais questões deles mesmos. São questões pessoais e também uma falta de estrutura social daquele momento, né, que gera também essa frustração, assim. Não é uma questão tão grandiosa quanto um herói, assim, é um herói grego, sabe? Que geraria para um lado mais épico, né? Que lida com moral, que lida com virtude. Não, são problemas estruturais da própria sociedade e também limitações pessoais deles mesmos. Então, por isso, a letra C também vai estar errada. Vamos para a letra D? Comprometem-se com a superação dos atrasos civilizacionais de seus países. Apesar de terem destinos diferentes, confrontam-se com o descompromisso de suas respectivas sociedades quanto às transformações sociais e econômicas. Aqui a gente está para um caminho correto. Por qual motivo? Eles estão envolvidos sim com a tentativa de superar atrasos civilizatórios, que para eles são atrasos civilizatórios. Então, por exemplo, Rubião está tentando modernizar a realidade daquele lugar. Já Gonçalo, vamos pensar o seguinte: se a aristocracia está caindo, significa que a sociedade está se movimentando de uma forma a tirar a aristocracia. Se a gente pensar um pouco bem, ali no início do século XX, final do XIX, início do século XX, as monarquias, as aristocracias estão caindo um pouco e dando espaço mais para as repúblicas, né? Que vão privilegiar outras classes sociais, como a burguesia, por exemplo. Então tá nesse motivo. Só que, pessoalmente, o Gonçalo quer destacar a aristocracia. Então, para ele, ali, esse atraso civilizatório estaria dentro desse processo de mudança social.
que está acontecendo ali, das quedas dos impérios, dos reinos, e a introdução de uma nova dinâmica política. Ele quer recuperar o que tinha antes. Então, para ele, aquilo que está acontecendo no momento é um atraso civilizatório. Então, ele está correndo atrás do contrário disso. Então, ele está querendo mudar de certa forma. Ele vai resgatar essas tradições portuguesas, como, por exemplo, fazendo um livro da família dele, né? Se é uma família quatrocentona de anos, de séculos atrás, ele está mapeando ali um caminho de Portugal bem antigo, não é moderno para a época, certo? Mas os dois, né, eles vão se deparar com uma resistência das estruturas sociais também para essas mudanças, né? Então por isso que a letra D vai estar correta. Mas por que a letra E vai estar errada? Vamos ver ela. São vítimas de suas ideias ambiciosas de modernização nacional, seja por Rubião promover ideias políticas modernas, seja por Gonçalo insistir na restauração da grandeza da família. Ao final, eles atingem seus objetivos. Epa, calma lá, peraí. Gonçalo, ele lança o livro? Lança o livro. Se lança politicamente? Lança politicamente. Tudo bonitinho? Perfeito, ele arrasou. Só que o Rubião, ele não atinge tudo que ele quer. Então, essa frase de ao final eles atingem seus objetivos não está combinando ali com o que a alternativa, né, propõe, que é os dois alcançarem isso. Só um alcança, o outro não alcança. Mas aqui, gente, uma questão. O gabarito ali a gente foi na letra D. Só que a gente tem que dar uma questãozinha. Além de ser uma questão difícil, né? Porque pede a leitura da obra e a análise de duas obras em comparativa, a gente tem que estar bem atento, tem que saber de toda a história, toda a questão política, a questão social, as questões pessoais que envolvem cada personagem. Mas, passando um pouquinho nessa questão, aqui a gente tem uma ressalva com relação a essa questão. Por qual motivo? A alternativa correta seria a letra D, né? Como foi passado, tudo mais, como está no gabarito mesmo oficial. Só que a gente, pessoalmente aqui na autoria, não na doutoria, a gente pensa que o mais correto seria a letra A. Ainda que a gente tenha comentado algumas ressalvas, né, anteriormente aqui que eu falei com vocês, que é uma questão mais técnica do período em que aconteceu cada história, a letra A de fato está bem próxima da realidade, né? Porque Gonçalo representa a queda da aristocracia portuguesa e o Rubião representa a seção política da burguesia brasileira, né? No final do século XIX está acontecendo isso, no meados para o final do século XIX está acontecendo isso. Mas o correto ali seria a letra D. E por qual outro motivo, né, que a gente iria na letra A e não na letra D? Por esses motivos aqui, ó. O Rubião, ele compromete-se com aspiração de atrasos civilizatórios? Não necessariamente, porque quando ele chega no Rio de Janeiro, ele tá o quê? Sendo explorado por um grupo oportunista. Então ele parece ter uma posição tão ativa e tão consciente em relação à transformação social daquele espaço. E o Gonçalo, coloquei aquilo para vocês, né? Para a época, ele estava querendo superar algo que estava acontecendo na sociedade politicamente, só que ele está resgatando algo que é tradicional, que para a sociedade daquela época era um atraso. Para ele não era, mas para a sociedade era. Então também tem esse impasse que nos impediria de marcar fielmente a letra D. Então por esses motivos aí que a gente iria para a letra A. Então fica essa ressalva aqui para vocês, tá bom? Mas e aí? Vocês acharam essa questão fácil? Acharam essa questão difícil? Acertaram? Não? Leram as obras? Então, até a próxima resolução, tá?